contar comigo. Coisa que fez. Ah lá, perfeito. Então, vamos lá, vamos começar a nos preparar, turminha? Conforme os nossos parceiros forem entrando, eles vão fazendo parte da nossa vibração. Então, vamos lá. Vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos corações a Deus, a Jesus. Agradecer, agradecer e agradecer por esse momento tão gostoso que nós temos toda semana, pela bênção de termos essa turma maravilhosa, essa turma tão querida para nós, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de estar na casa de Manuel Bento, estudando a doutrina espírita com amor, com carinho, com a participação das nossas experiências, e pedindo sempre a Deus que continue nos guiando, nos levando pela mão, para que possamos nos melhorar a cada dia diante das oportunidades que aparecerem. Com esse carinho todo, vamos envolvendo a nossa querida Maria Cristina, que vai fazer por nós a leitura do texto de harmonização. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pode falar? Pode ir, Cris, pode. Começar. Purifiquemo-nos, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vosso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus neste particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso de calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe incuta propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vossos frágeis e imperfeitos, eles fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado, que forças da vida se utilizam dele. Não ouvides, acima de tudo, que precisamos de legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Bom, o que eu entendi, na Terra, a maioria das almas encarnadas, ela dorme o sono da indiferença, que está falando lá, né? Os trabalhadores de Jesus devem permanecer vigilantes.
fala, guardar os ouvidos para não cometer injustiça. Guardar a língua, para não falar nenhuma calúnia, não caluniar. E iluminar os olhos, para não fazer falsos julgamentos. Então, é muito importante tomarmos cuidado. Nesse momento, eu me lembrei de Sócrates, né? Quando falou na lenda dos 3 macaquinhos, acho que vocês já ouviram falar. Né? Então, ele fala o que cobre a boca. Ele fala para que não seja transmitido o mal pela boca. Falar o mal de outros nos desacredita. Então, se você fala mal de alguém, você não só fala mal da pessoa, você fica desacreditado pela pessoa que está te ouvindo também, né? O que cobre os ouvidos, no caso do macaquinho, né? Não devemos ouvir mensagens negativas, mesmo não transmitindo, mesmo que a gente não fale sobre essas mensagens negativas para os outros, essa mensagem já está intoxicada em nossas mentes. Então, o melhor de tudo é nem ouvir, né? O que tapa os olhos, no caso, não é olhar para o lado negativo da coisa, se nos concentrar, não é para a gente olhar para o lado negativo, e sim nos concentrarmos no lado positivo, incluindo as virtudes dos outros, ficaremos muito mais leves, né? Então, todos estamos sendo usados pelas forças da vida diariamente. A maioria constitui vasos frágeis, utilizados pela malícia, viciação, viciados, é isso aí. Viciação, isso. Precisamos vigiar sempre para que sejamos dignos do Senhor, ou seja, estejamos sempre vigilantes naquilo que fazemos. Aqui entende? Perfeito. Quando ele fala em vaso, a primeira imagem que vem à minha mente é de um vaso bom. Não importa se ele é de plástico, se ele é de cerâmica, se ele é de porcelana. Me importa um vaso inteiro, um vaso bom, onde eu possa colocar a terra e semear. Né? Então, nós precisamos ser esse vaso bom. Não importa qual material de que nós fomos feitos, precisamos ser vasos eficazes. Por quê? Só assim nós vamos conseguir servir na obra do Senhor para amparar todas as pessoas que nos procurarem. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que nos fizessem. Não tem por onde, né? Eu tenho que pensar quando eu vou falar, eu tenho que pensar quando eu estou ouvindo alguma coisa para não fazer vítimas, para não me tornar uma vítima de mim mesma. Né? Porque quando a gente fala ou ouve e não pensa no que está acontecendo, não reflete sobre isso, certamente vamos causar problemas. Às vezes por emoção, às vezes chega alguém para você e te diz, olha, você viu o que aconteceu? Fulano falou do seu marido, falou da sua filha. A primeira reação da gente é de defender o nosso ente querido. Não é de pensar, não é de raciocinar, né? Isso existe também no plano espiritual, isto existe também no trabalho espírita. Então, vamos nos purificar, né? Vamos purificar, vamos melhorar a nossa índole, vamos fazer a nossa reforma íntima, primeiro procurando se a gente é um vaso que tem um furinho a mais, que tem uma lasquinha, e vamos começar a consertar o nosso vaso por aí, para que ele seja um vaso digno de servir ao Senhor. É isso. Alguém quer fazer algum comentário? Luzia, meninas? É o orar e vigiar, né, Yara? É aquela atenção que você tem que ter, né? Então, por exemplo, você está comparando um vaso, né? Então, a semana passada eu tive um problema aqui doméstico em casa, com um vizinho e tal, e a gente acaba se desequilibrando às vezes, né? Então, o meu vaso está trincado, viu, Yara? Preciso colar. Acho que eu vou ter que colocar ele no forno de novo, viu? Meu Deus! Ninguém está livre, amiga. Ninguém. Então, e aí, depois que passa a situação, né, você fala, olha só, né,
podia ser diferente, né? Sim, Devia ser diferente, mas aí não foi, né? Então, agora, o que eu tenho que fazer a partir de? A partir de é ficar mais atenta, porque eu deixei me levar, né? Então, eu caí na vibração, eu caí no desequilíbrio, eu me deixei levar, poderia ter sido diferente, e acabou não sendo, porque eu já tenho a compreensão, eu tenho o entendimento. Infelizmente, nessa questão, acabei não colocando em prática, então ficou a lição, né? Então, agora estou mais atenta. Não se esqueça que você é um ser humano, né? Sim, por isso que você está aqui na Terra. Então, exato. Né? É um exercício diário, né? É um exercício diário que a gente precisa fazer. Com certeza. A Lourdes levantou a mão, se não me engano. Fale, Lu. Então, eu entrei um pouquinho atrasada, eu peguei mais o final, mas eu achei muito lindo aqui, bem no final, no que está na tela ainda. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Então, é sagrado porque, eu imagino, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então, tudo a gente tem que agir e fazer as coisas com cuidado, né? Cuidar desse vaso, com muito amor. É isso. Perfeito. É isso aí. Perfeito. Olha como é bom a gente trocar ideia na aula, né? São vários pontos de vista que não podem ser desconsiderados. Muito bom, obrigada, Lu. E essa observação da Luana, eu fiquei até animada, porque já que eu sou um vaso sagrado, né, eu vou ser remendado de novo, né? Então, quem sabe... Pois então, eu não vi a observação da Luana. Cadê a observação da Luana? Não, Luana não, da Lourdes, desculpa, Lourdes. ela mesmo falou. Sim, que nós somos o sagrado, né? O vaso e suas possibilidades é o sagrado, então... Né? É por isso que a gente fica animada, né? Você fica deprimida a princípio, porque você não precisava ter agido assim, um assado, mas aí você fala, pô, mas tudo bem, eu tenho outras oportunidades. E aí, segue o baile, né? Aí vem a Lourdes e salva a gente, né? E assim, eu queria só dar uma contribuição, Por Yara. favor, quem está falando? É a Cida. Cadê você, Cida, que não está aparecendo? Eu estou aqui, peraí, deixa eu pôr de novo. Eu acabo, às vezes, tirando para não pesar tanto o vídeo, né? Assim, lindíssimo. Até escrevi perfeito, porque é lindíssima essa reflexão do Emmanuel. Sim, E é justamente isso que a Lourdes falou, quer dizer, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas no meio do caminho, como fomos criados espíritos puros e ignorantes, nas vicissitudes da vida, como diz ali nas lidas diárias, nós vamos nos perdendo de encarnação a encarnação em algumas coisas, mas nos ajustando a outras. E que bom que é isso que a Luzia falou, né? Que Deus tem essa misericórdia e permite que colhe. E aí eu lembro daquela obra chinesa, né? Que acho que é chinesa ou japonesa, que é da colagem dos caquinhos, né? E vira um outro vaso, né? Vira um outro, Luzia. Então, assim, você vai vira um outro vaso. No meu caso, Cida, eu fui criada à imagem e à semelhança de Deus, mas me tornei um espírito de porco. Tudo bem que eu vou melhorar. Yara, você é demais. Vai ficando melhor. É só para quebrar um pouquinho. A dor, ela é às vezes necessária, né? Que essa dor que a Luzia sentiu, depois que fez, ela sentiu aquela dor no coração. Ela é necessária, porque é só a partir dela que a gente faz esse ato de fazer a colagem lá. Até se alguém quiser me ajudar, não sei se é chinês ou japonês, essa colagem. É chinês. É chinês. É chinês. E o que eles fazem é assim, a colagem, ela tem que ficar com resíduo e eles pintam com uma tinta de cor diferente para que ele se esqueça que você já teve um quebradinho, mas você está ali firme e forte. E para mostrar a sua reforma, né? Exatamente. Tem por trás uma coisa forte, né? Disso que a Luzia falou e a Yara da vida, né? De a gente não... Muito legal, muito bom. É verdade, meninas. Então, tem alguma Luzia, coisa no bate-papo aí, Yara? Tem? Oi. Será que tem algo no bate-papo? Vamos ver aqui.
Não, só boa noite. A Mônica já falou para mim que eu estava demorando para fazer gracinha, mas tudo bem. Tá, aqui ela disse também que é a mais pura verdade, orar e vigiar sempre, né? É isso. Tá, Muito então, bem. Então, vou seguindo aqui, então. Tá. Então, vamos lá para os nossos temas hoje. Então, só para vocês verem que o negócio está longo hoje, mas eu acho que vai dar tempo para fazer tudo certinho dentro do horário. Afeição dos espíritos por certas pessoas, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos, pressentimentos, ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, os espíritos durante os combates, pactos, poder oculto, talismãs e feitiçarias, bênção e maldição. É do Livro dos Espíritos, das questões 484 a 557. Então, vamos lá. Então, começa pela afeição dos espíritos a certas pessoas. Os espíritos devotam afeições aos encarnados de acordo com as leis de afinidade existentes neles. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de se melhorarem. Ou seja, igual como a nossa convivência aqui. A gente tem os amigos que compactuam com os nossos pensamentos, as nossas afinidades. Os espíritos inferiores se devotam com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Então, ou seja, você consegue se aproximar, os espíritos conseguem se aproximar de acordo com aquilo que você sente. Então, é a questão de afinidade. O ser humano tem, no mundo espiritual, amigos a intercederem por sua felicidade, a fim de assegurar-lhe a estabilidade de que necessita para lutar e servir, amar e vencer. Então, se a gente entende que nós somos espíritos eternos, tivemos N encarnações que já se sucederam, e vamos ter outras N encarnações. Nessas encarnações passadas, nós fizemos uma infinidade de amigos, de desafetos, e esses amigos e esses desafetos continuam nos acompanhando. E aí cabe a nós poder perceber toda essa interferência. São esses amigos do mais alto que acordam a esperança e restauram o bom ânimo nos que se veem ligados com assédios de ordem espiritual. Então, esses amigos tratam-se de um orientador principal e superior, auxiliar com os seus conselhos. Eles consolam em suas aflições e levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Isso são os nossos amigos espirituais, né? Os nossos bons amigos. Então, eles têm esses objetivos. Eles nos orientam, nos auxiliam, nos consolam e nos dão ânimo, desde que nós estejamos abertos para receber essa comunicação, essa interação. Sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males, devidos a causas de ordem moral, do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Então, como eles são nossos amigos do plano espiritual, eles vão se preocupar em nos auxiliar nas questões da nossa reforma no âmbito moral, porque essas coisas que a gente tem ligados à matéria, eles não têm importância para ele. A importância maior é a nossa evolução moral. É para isso que eles estão próximos de nós, para nos auxiliar nesse quesito da evolução moral. E dentre os males morais que mais afligem os espíritos por nossa causa, destacam-se o egoísmo e a dureza dos nossos corações. Então, ou seja, o egoísmo, a vaidade, a ignorância, né? Então, tudo isso que deixa a gente muito endurecido na questão de ser aberto para o mundo, da caridade e do amor, é isso que os bons espíritos se preocupam em nos auxiliar. Essa é o Marimês, o espírito Marimês. E aí ele faz a seguinte reflexão: é de proveito
é de proveito comum que todos nós, encarnados e desencarnados, sustentemos as afeições, criando cada vez mais laços de amor com criaturas que têm ideias semelhantes a nossas. Então, essas ideias, qual é a ideia que eu estou tendo? Então, vai se aproximar, vai se comunicar, vai me intuir, vai me acompanhar, dependendo daquele grau de evolução que eu esteja. Eu estou aberta para quê? Né? Então, eu vou receber a intuição de quem? Eu vou receber a intuição de todo lado. Qual é que eu vou seguir? Né? Então, essa é a primeira parte. Alguma dúvida? Alguma observação? Então, eu vou seguir. Agora, a gente vai entrar nos anjos da guarda, nos espíritos protetores, familiares e simpáticos. Tem uma subdivisão aí que é interessante a gente conhecer. Deus criou-nos simples e ignorantes, mas não nos deixou a esmo, sem proteção, sem planejamento e sem finalidade. Deus auxilia as criaturas por intermédio das criaturas. Então, ou seja, eu reencarnei e eu tenho o amparo de Deus, Jesus e desses espíritos que vieram com esse compromisso de me auxiliar. Deus não nos atende pessoalmente, conforme nossos caprichos, mas por intermédio das suas leis imutáveis e de seus mensageiros. Ninguém está desamparado. Então, a gente sempre fala, dentro da doutrina, que a gente tem que se reportar a Deus e a Jesus. Isso, é sempre a Deus e a Jesus. Mas isso não quer dizer que no intermediário, né, no caminho entre Deus e Jesus, vai receber esses espíritos que vão nos auxiliar e que vão direcionar essa nossa prece, esse nosso pedido. Atrai, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Então, os espíritos protetores, né? Esse amparo acontece em 3 categorias mencionadas por Kardec. Desculpa aí. Então, são os espíritos protetores, os espíritos simpáticos e os espíritos familiares. Então, vamos começar pelos protetores. O espírito protetor, ou anjo guardião, é sempre um bom espírito mais evoluído. E qual é a missão? Ele assemelha-se a um pai em relação aos filhos, a de orientar o seu protegido pela senda do bem. Não são seres privilegiados, criados puros e perfeitos, percorrem a rota do progresso. Então, eles nasceram simples e ignorantes, foram subindo a escala evolutiva, chegaram num determinado ponto onde eles vão servir a nós, vão nos ajudar. Então, eles estão mais evoluídos, mais do que nós? Sim. São fiéis às leis divinas. E cada tutelado, ou seja, cada um de nós, recebe conforme sua necessidade e merecimento. Cuidado com os pedidos. Então, aqui, cuidado com os pedidos. O que nós estamos pedindo para os nossos anjos nos ajudarem, né? Então, isso aqui é muito interessante também. Cada tutelado recebe conforme sua necessidade e merecimento. Então, eu estou lá no plano espiritual, estou fazendo meu planejamento para vir reencarnar. Vou ter o meu companheiro, o meu espírito protetor. Então, eu sei que nos quesitos de moral eu preciso melhorar nisso, naquilo outro. Uma porção de coisa na questão moral. Então, eu vou receber o meu espírito protetor, que ele já sabe quais são os pontos que eu posso escorregar. E ele vai estar sempre acompanhando nessas questões morais. Lembra lá no começo que foi falado? Que é para isso que ele está sempre nos acompanhando, para nos auxiliar nos quesitos morais. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com as questões dos pedidos. Não porque simplesmente eles vão ficar chateados, não, simplesmente eles não vão nem aí com esses pedidos, a questão de material, as questões de coisas que não são importantes para a nossa evolução moral, né?
Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, é como a mesma coisa com como nossos pais. Eles vão deixar, eles vão nos aconselhar, e depois a gente tem a vida para a gente poder fazer as nossas escolhas. Então, eles nos orientam, mas a escolha é sempre nossa. Eles não impõem e não oprimem. Não fazem por nós o trabalho que nos compete fazer, e são imparciais. Então, ou seja, eles nos orientam, estão ali nos amparando, nos aconselhando. A decisão é sempre nossa. Eles não concedem privilégios. Ah, então é porque meu anjo da guarda ele vai abrir portas para mim. Não, ele vai nos dar, vai intuir, vai nos intuir para que caminho nós vamos. Mas ele não vai dar um jeitinho para nos facilitar a vida. Por mais que amem seus tutelados, não atendem aos nossos caprichos e não interferem nas provas e expiações. É a mesma coisa, né, que a gente vê muitas vezes, ou nós mesmos, em determinados momentos da nossa vida, com os nossos filhos, a gente começa a facilitar muito a vida deles. E aí, lá na frente, a gente vê que, de repente, aquilo que a gente está fazendo agora não vai resolver, porque ele vai ter que tomar uma decisão lá na frente por conta própria. Então, como é que eu estou orientando? Mesma coisa, os nossos anjos protetores, os nossos espíritos protetores. Eles têm que nos auxiliar, porque isso é uma tarefa do processo evolutivo deles também, porque eles não são espíritos crísticos, eles estão em processo evolutivo acima de nós. Então, eles têm que realmente aprender a nos orientar para poder seguir a caminhada deles. São os amigos mais seguros e devotados, nos acompanham em todos os locais e nos socorrem nas horas de perigo. Os espíritos protetores se esforçam para evitar que os tutelados, evitar que eles se envolvam em crimes, que eles pratiquem o suicídio, que pratiquem o aborto, que se envolvam em acidentes. Então, eles vão evitar, mas isso não quer dizer que não vá acontecer, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E aí tem um exemplo no livro Ação e Reação, que é assim: após os passes, o assistente Silas induziu a ligeiro movimento de braço, fazendo com que ela mesma batesse a mão no copo fatídico, derramando o líquido, que ela ia se envenenar. Silas emitiu forte jato de energias fluídicas e a moça, sem conseguir explicar a si mesma a razão do torpor, deixou-se adormecer pesadamente. Então, ou seja, isso está no livro Ação e Reação, pelo Espírito Emmanuel. Então, o que acontece? Ele deu uma ajuda inicial, né? Então, ou seja, eu vou fazer com que esse copo seja virado, que ela depois vai descansar, e aquele momento de desespero para ela cometer suicídio, naquele momento ela não vai cometer. Mas pode ser que depois ela cometa? Pode ser. Ele deu um primeiro empurrão para que isso não acontecesse. Mas pode ser que isso vá acontecer se ela continuar nesse mesmo campo vibratório, nessa mesma aflição e depressão que ela se encontra? Sim. A missão dos espíritos protetores tem duração mais prolongada, pois estes acompanham o protegido desde o renascimento até a desencarnação, e muitas vezes durante várias existências corpóreas. Então, ou seja, ele tem a missão dele é nos deixar numa escala um pouquinho melhor evolutiva. Então, numa encarnação não deu certo, aí no processo, no plano espiritual, ele continua nos acompanhando, nos orientando, aí ele volta conosco de novo, e aí não deu certo, ainda precisa acompanhar mais um pouco, e ele continua. Tá? O anjo guardião tem que ter um nome? Não necessariamente. A proteção é de 24 horas, será que ele está a nosso dispor 24 horas? Não. O homem tem exclusividade de espírito protetor? A exclusividade é relativa. Por quê? Se eu estou num caminho
que já não preciso dele ficar o tempo todo, não vamos esquecer que eles são espíritos em processo de evolução. Eles também têm que ter outra caminhada. E o trabalho deles não é só de ficar ao nosso dispor, né? Então, tem momentos que ele vai fazer outra coisa dentro do seu processo de evolução. Então, ele não precisa ficar 24 horas? Não. Se a gente está sossegado, tranquilo, num equilíbrio, ele não vai ter necessidade. Mas assim que pinta a necessidade e a gente chamar, ele está, né? E essa exclusividade é relativa justamente por uma questão que ele não precisa mais ficar ao nosso lado, porque nós estamos mais equilibrados. E o trabalho dele está sendo efetivo. No livro dos Médiuns, no capítulo 1, item 7, a proteção é um ato voluntário. O espírito protetor aceita a missão por vínculos de simpatia e amor em relação ao tutelado, e não se fala em obrigação de amparo, e sim no prazer em proteger. Então, vocês imaginam que dureza, eu sou um espírito protetor e eu vou ter um desafeto para acompanhar. Vai ser difícil para eu cumprir essa questão. Então, eu tenho que, pelo menos, ter um pouco de afinidade. Ou se eu escolho um espírito que eu preciso aprender com ele, pode até ser. Eu acho que não está fechada essa questão. Mas se eu tenho que auxiliar esse espírito, vai ser um trabalho menos árduo se ele for um espírito simpático, que eu tenho uma relação já. Se vocês quiserem interromper em algum momento para fazer alguma questão, pode fazer, viu, gente? No 514... Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta. Naquela parte que você falou do suicídio, eu tenho o filho de uma amiga minha, ele já tentou 4 vezes o suicídio. Então, pode ser que uma nova tentativa ele consiga. Então, ele é um menino de 16 anos. Sim. Eu acho que já foram várias tentativas. O caminho, talvez, para poder orientar ele, talvez ainda não tenha se achado o caminho, né? Mas ele está tendo várias oportunidades, né? Para conseguir, não oportunidades para cometer o suicídio, mas oportunidade para tentar resolver essa questão, né? Então, exatamente, às vezes, junto com a família, precisa se descobrir um caminho. E pode ser que ele insistindo nisso, em um momento ele vai conseguir. Mas ele tá tendo o amparo, você vê quantas tentativas e erros que está dando certo, isso, né? Para ele não cometer o suicídio. Entendi. Obrigada, viu? Nada. Então, na questão 514, os espíritos. Agora vamos para os espíritos familiares. Os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? Então, vamos ver. Há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é, antes de tudo, o amigo da casa. Então, a gente está entendendo que o espírito protetor não vai ficar 24 horas conosco. Ele não é exclusivo. Então, se ele não é exclusivo e está precisando que aquele encarnado ainda continue com mais proteção, então ele vai ter o espírito familiar, que é como se fosse um assessor do espírito protetor, tá? Os espíritos familiares são orientadores secundários. São menos evoluídos, mas igualmente querem nosso bem. Então, vamos colocar assim que eles estão estagiando dentro para ser um espírito protetor, né? Estão seguindo as orientações do espírito protetor, que segue outras orientações, e assim vai poder nos amparar e não deixar as nossas dificuldades soltas, né? Podem ser espíritos de nossos parentes, familiares ou amigos. Seu poder é limitado. Então, se o poder do protetor já é limitado, o familiar mais ainda. Sua missão é mais ou menos temporária junto ao protegido. Ocupam-se com particularidades da vida íntima do protegido e só atuam por ordem ou permissão dos espíritos protetores. Então, a sua missão é mais ou menos temporária junto ao protegido, porque vamos colocar como eles estão estagiando. Então, de repente, ali não precisa mais, então eles vão ter que fazer outro
outro aprendizado em outro lugar, em outro momento. Agora são os espíritos simpáticos. Podem ser bons ou maus conforme a natureza íntima. Ligam-se a nós pela afinidade de gostos, tendências, inclinações pessoais. Duração dessa relação enquanto persistir o mesmo desejo, a mesma afinidade. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Então, imperfeito, sim. Perverso, vamos colocar que ele ainda é ignorante, né? Que ele ainda está em processo de aprendizado, né? Porque ninguém é mal totalmente, né? Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. Então, os espíritos simpáticos não estão ligados a espíritos protetores nem familiares. Eles se ligam por uma questão de afinidade. Podem ser bons ou maus, são menos evoluídos e aí vão ficar juntos de nós de acordo com as nossas vibrações e sintonias. A tenacidade de sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem. Então, eu vou abrir a porta. Para quem que eu vou abrir a porta? Eu posso entrar, eu posso abrir a sintonia para um espírito simpático, seja positivo ou não, ou que ele esteja querendo me perturbar. Então, sou eu que sou responsável por essa sintonia e por essa aproximação. Que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. Então, essa intuição, eu vou aceitar? Vou aceitar? Tudo bem, eu aceitei. E aí? Aí gera sempre uma consequência. Na 516, nosso bom e nosso mau gênio poderiam encarnar-se para nos acompanharem na vida de maneira mais direta? Então, o que será? Isso acontece muitas vezes, mas frequentemente também eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Então, isso pode acontecer, sim, e pode não acontecer. Então, tudo é possível dentro do planejamento encarnatório. Se vai ser necessário, tanto para o espírito que está precisando conviver com a gente, esse momento, mais no planeta Terra, né, encarnado, então, o que vai acontecer? Senão, não acontece. No 519, as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm os seus espíritos protetores especiais? Sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. Então, quando eu li essa questão e fiquei analisando, eu me lembrei, não sei se nem tem muito a ver, depois a Yara pode me auxiliar aí na reflexão. Quando tem, por exemplo, um jogo de futebol, né, que tem aquele campo, todo mundo já na mesma sintonia, às vezes uma sintonia bem violenta, né, bem agressiva, tal. Então, esses espíritos simpáticos, eu acho que se eles se unem através de uma mesma sintonia, e aí gera, né, umas pessoas estão abertas naquela mesma sintonia, e aí gera todas aquelas situações. Até depois, quando saem do campo, fica aquela violência, e muitas vezes isso é levado para metrô, para a rua, né? Então, eu acho que essas aglomerações, se as pessoas estão imbuídas nesse evento, elas precisam ter mais cuidado naquela sintonia que ela vai receber, né? Vamos ver. Até porque, nesses momentos, você deve ter pessoas que têm um anjo ou um espírito simpático do bem, assim como tem outros que se aliam a pessoas do mal, porque são pessoas do mal, né? Então, são pessoas que estão em aprendizado, né? Então, que elas se ligam porque elas se animam e se alimentam dessas energias violentas, né? Essas energias ruins, né? Eu queria fazer uma parte solo, de dizer que sempre vai prevalecer o livre-arbítrio de cada espírito. Ele pode ter um espírito simpático influenciando ele para o bem,
É a mesma coisa que ele tivesse um anjinho e um diabinho no ombro. O que vai prevalecer naquele momento é todo o preparo moral que aquele espírito tem para agir no bem ou no mal. E se ele escolhe agir no mal, os espíritos respeitam a escolha dele e se afastam. Então, por isso que é importante que a gente faça o nosso melhor e evite esse tipo de situações, para a gente, ou se estiver nessas situações, vibrar sempre positivo, sempre com muita luz. Posso só fazer uma partezinho? Pode. Isso me lembrou muito, Luzia e Yara, né? Claro, e meninas. Quando meus filhos são São Paulino, Roxo e tudo mais, e na fase dos seus 18, 20 anos, que queriam ir a jogos e tudo mais, e eu sempre me preocupava, porque eles ficavam junto com a torcida uniformizada, e a gente sabe que esse pessoal de torcida é meio complicado. E o meu filho mais velho sempre falou para mim: mãe, o que você me ensinou a vida inteira, você acha que eu vou jogar no lixo por conta de um jogo? Fica tranquila, o que eles vão fazer de errado não está no meu jeito de pensar, não está no que você ensinou a gente a vida inteira. Né? E eu acho que vai bem de encontro com isso que a Yara falou, né? Exato. Quer dizer, dominar o seu livre-arbítrio e aquilo que você... E ele nunca se envolveu em nenhuma questão, mesmo estando em todos os jogos, estando ao lado da torcida uniformizada e tudo mais. Ele falou, claro, eu sei quem está lá. Eu sei que tem gente ali do bem, gente do mal. Eu sei tudo que está acontecendo. Mas fica tranquila. E assim, eles terminavam me deixando um pouco mais tranquila. Sim, sim. Tranquila de verdade a gente não fica, né? Mas... É verdade. E meus filhos são palmeirenses. Hoje vai ter um embate em São Paulo e Palmeiras, mas tudo bem, vai ser... Oh, meu Deus! Espera aí que eu estou desempatando porque eu sou São Paulina. Espera aí. Então, vamos lá. Como pode um espírito induzir alguém a praticar atos que lhe prejudiquem ou que prejudiquem o próximo? A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Então, está reafirmando, né? De acordo com o que a gente aceita e o que a gente vai seguir nas nossas ações. Alguma coisa? Para responder para o gatinho aqui, para o Garfield? Então, nada no bate-papo. Então, vamos seguindo. Então, agora a gente... então, deu para compreender bem o espírito protetor, familiar e simpático, né? Então, agora Posso a gente vai... uma coisa? Pode, quem é? Elaine. Oi, fale, Elaine. A respeito, você falou lá dos familiares, né? Os familiares que têm um tempo certo que eles podem vir estar ajudando, por exemplo, uma mãe desencarnou e depois de um certo tempo ela volta a ver o filho e às vezes o filho tem a visão da mãe. É normal isso ou tem um tempo limitado? Como é que seria isso? Então, aí são duas questões, né? Então, por exemplo, a mãe desencarnou e aí ela se encontra com o filho em desdobramento no sono ou ele conseguiu ver numa vidência. Isso é uma questão. Para ele ser um espírito protetor, a gente tem que entender que, para ser um espírito familiar, a gente tem que entender que tanto o familiar como o protetor, eles estão numa outra escala, né? Então, como tem toda a evolução, a gente não sabe com certeza, mas eu acredito que não, a Yara pode me ajudar nessa questão, de que logo depois que desencarna, você tem outras questões a nível do processo evolutivo e de débitos que você não conseguiu concluir na encarnação para você voltar nesse compromisso. Então, eu acredito que demora um pouco mais. Eu digo assim, por exemplo, uns 10 anos depois. Não existe um prazo. O que a gente precisa entender, não existe um prazo. Cada espírito é um universo diferente. Para cada espírito, tem uma história diferente de vidas anteriores e uma história dessa vida que eu acabei de deixar. Pode ser que eu tenha deixado há 10, há 20 anos, é a soma de tudo que eu fiz ao longo das minhas encarnações que vai determinar quanto tempo eu vou demorar
para me apresentar. O que pode acontecer? Num momento de sonho, de desdobramento, isso pode acontecer? Pode, mas provavelmente não é o espírito da mãe, como você mencionou. Provavelmente é um espírito bom que vem acalmar o coração dele para dizer para ele, olha, tá tudo bem com a sua mãe, fica tranquilo. E às vezes aparece a mãe dele, ele usa da forma da mãe dele para aparecer, para acalmar esse espírito. Da mesma forma que podem aparecer outros espíritos bons e dizerem assim, fique tranquilo, está tudo bem, ela está dormindo, ela está no hospital. Isso pode acontecer, mas não existe um tempo definido para o espírito se manifestar. Entendi. Obrigado. De nada. Então, vamos lá. Pressentimentos. Definição do dicionário. Sentir com antecipação, por intuição, instinto, prenúncio do futuro. E definição por Leon Denis. O pressentimento é a vaga intuição do que vai acontecer. Fontes do pressentimento. É uma espécie de aviso que o espírito recebe proveniente de duas fontes: de um espírito simpatizante ou do próprio instinto. Então, o pressentimento pode vir acompanhado da intuição que vem do espírito protetor e familiar, ou do próprio espírito simpático, né? E do próprio instinto. Então, eu tenho a minha história encarnatória e esse pressentimento, ele pode estar descansando e, no momento, ele vem. No momento necessário, ele é desperto. Do espírito simpatizante, ocorre quando o espírito, que conosco tem afinidade e nos quer bem, nos intui sobre determinado fato, e nos aconselhando ou nos prevenindo, de modo que possamos nos precaver, agindo da maneira mais conveniente com a situação. Então, gente, a gente não vai entender assim, olha, eu estou aqui, de repente eu tenho um pressentimento, que eu escutei um espírito falar para mim, olha, você vai por uma determinada rua, não vai por outra, porque você vai assaltado. Você vai ser assaltado naquela rua. Não, às vezes não funciona assim, vem só um movimento, né, que você tem que ir para um determinado lugar e não por outro. E do próprio instinto, quando se refere a um fato que o espírito tem conhecimento desde antes de encarnar, por força do gênero de provas que escolheu para se submeter. Então, ele entra no campo da minha compreensão enquanto encarnado, mas ele já estava lá guardadinho, sabendo o momento certo que ele precisava entrar em ação. Esse do próprio instinto. Apesar do esquecimento por que passa o espírito, com seu retorno ao mundo corporal, conserva ele latente na memória as provas pelas quais tem de passar. Quando essa memória é reativada pelo instinto, temos o pressentimento. Então, tudo não acontece por acaso. Tudo tem um planejamento e uma necessidade. É necessário eu ter aquele pressentimento, é necessário que eu tenha essa ação, então aí eu vou receber. O Espiritismo ela é a chave de vários mistérios e nos fornece respostas mostrando aos demais que o fato das predições não se produz com a exclusão das leis naturais. Tudo tem uma explicação. Pode um espírito abranger ou conhecer o futuro? De conformidade com o grau de sua perfeição. Diante dele, os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente, como os acidentes da estrada diante do viajor. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período. Então, eu sou um espírito elevado, eu sou um espírito que já estou numa escala evolutiva legal, eu vou receber esse pressentimento porque eu vou saber utilizar para o bem. Eu vou saber utilizar tanto para mim como para as pessoas que estão ao entorno. Não é sempre uma coisa que vai ser boa só para mim. Permissão divina. Como o homem tem que concorrer para o progresso geral,
como certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação. Pode convir que, em casos especiais, ele pressinta esses acontecimentos a fim de encaminhar e de estar pronto a agir em chegada a ocasião. Então, eu vou receber esse pressentimento por ordem divina, porque vai fazer bem para muitas pessoas. Se for um espírito adiantado, se sobretudo houver recebido como os profetas uma missão especial para esse efeito, gozará, nos momentos de emancipação da alma, da faculdade de abarcar por si mesmo, um período mais ou menos extenso e verá como presente os sucessos desse período. Então, tudo bem, se é um período adiantado, um espírito adiantado, mas às vezes isso acontece conosco. A gente dorme com uma situação e quando a gente acorda, ou no momento de emancipação na alma, a gente vem com esse pressentimento na atitude do agir, na atitude daquela situação que ficou difícil para mim. E aí eu venho com esse pressentimento para conseguir resolver a minha questão. Pode, então, revelá-los no mesmo instante ou conservar lembrança deles ao despertar, guardando uma vaga intuição do que lhe foi revelado, bastante para o guiar instintivamente. Então, às vezes, não é uma coisa que vem de uma maneira muito clara, mas vem de uma maneira intuitiva. Então, vai me encaminhando para aquela solução. E aí tem os tipos de pressentimentos. A autopremonição, que é a premonição que a pessoa faz em relação a si mesma. Premonição sonambúlica, são as pessoas que, no estado de êxtase, durante o sono, veem os acontecimentos. E premonição espírita, conhecer o futuro por via mediúnica e por manifestações psicofônicas, durante a sua vida normal de vigília ou de sono. Tá? Então, tem essas três tipos de premonição. E a premonição acidental, premonições que sobrevêm nas pessoas normais sem que haja qualquer experimentação. É a premonição que as encontra imprevisível e surpreendente. São também as mais interessantes e mais numerosas que as premonições experimentais. Então, teve uma situação que ocorreu comigo, que eu posso dizer que foi um pressentimento, que eu escutei, eu escutei assim de uma maneira clara, como em outras situações eu não havia escutado. E que eu estava voltando para casa a pé, e aí eu tive essa intuição, vai devagar que você vai cair. E eu continuei no meu ritmo, achando que estava tudo bem. Eu caí e torci meu tornozelo. Então, é uma coisa simples? É. Foi uma coisa boba? Foi. Né? Ou seja, graças a Deus não aconteceu nada além da torção do tornozelo. Mas me fez ficar atenta com essa questão. Então, a gente, às vezes, deixa passar situações que a gente fala, não tem nada a ver, não, isso aí não. Mas isso a gente, logicamente, a gente tem que ficar sintonizado qual é o tipo de informação que eu estou recebendo, né? Então, pode ser, não nos esqueçamos dos espíritos simpáticos, que às vezes eles estão ali, porque a nossa vibração está baixa, então tem que analisar bem qual é o caminho que eu vou seguir. Mas, às vezes, é uma questão tão clara, olha, cuidado para você, que você vai cair. E aí eu continuei, e aí eu caí. Então, a gente tem que acreditar que eles estão próximos, que estão nos auxiliando e que estão nos intuindo, e a gente precisa estar com esses canais abertos para conseguir, às vezes, se livrar de determinadas situações. Alguma coisa? Eu queria saber, Luzia, em relação aos espíritos, né, os protetores, familiares, simpáticos, e o nosso mentor? Então, é um deles, são vários tipos um deles. de nomenclatura que você pode colocar.
Você pode colocar como anjo da guarda, espírito protetor, mentor. O que que é? O que que eles são? Qual é a função deles? É nos orientar, nos proteger, nos guiar, né? Nos acalmar e nos consolar. Então, é a mesma coisa, né? Vamos dizer, são as mesmas funções. Entendi. Obrigada. Patrícia? Lúcia, tem uma pergunta. Nada no chat. Tá. E em relação ao anjo da guarda, as pessoas no popular falam o seguinte: mas se a pessoa está andando com as companhias em lugares ruins, o anjo da guarda se afasta. E como é que funciona isso? Porque ele não está lá para proteger a pessoa, principalmente quando ela está em ambientes ruins? Mas ele está ali sempre. Só que eu fechei a minha comunicação. Eu fechei a minha comunicação. E ele se afasta, assim, ele se afasta, assim, de certa forma, ele se afasta. É a mesma coisa. Porque eu quis. Tem amigos, e um dos seus amigos, a sua amiga mesmo, aquela sua amigona, chega para você e fala assim: olha, você está ali, aquela pessoa lá que você está se aproximando, aquela pessoa ali não é legal, hein? Eu não vou me aproximar dela enquanto você estiver perto dela. É essa a questão. Não é que ele está mais afastado porque você está se colocando nessa situação, mas ele está de olho, ele está observando. E é assim ele olha a distância, né? E assim que você chamar, ele está ali junto. Mas é lógico que se você se conecta com os espíritos que estão te direcionando e você aceitando e seguindo o caminho, lembra do livre-arbítrio? Sim. Agora, para o espírito protetor, não é nada bom, porque, ou seja, ele também não tem um trabalho, que ele também tem que se sair bem nesse trabalho, então ele fala: poxa vida, então eu preciso analisar como é que eu vou fazer para eu conseguir que esse meu tutelado não entre por um caminho ruim. Então, o que eu posso fazer? Se sentir triste. Oi? Lembre que nós somos a missão do nosso mentor. A missão do nosso mentor é nos ajudar a seguir. Se falhamos, ele falha. Então, comprometemos a nós e a ele. Exatamente. Luzia, por exemplo, Oi. quando a intuição, você tem assim, hoje eu tive, poxa, foi um cartão de crédito, estava aqui na bolsa errada. Eu olho para aquilo lá e falo: se eu não guardar ali, eu vou perder. Mas passou, não é que eu perdi mesmo? Isso é uma intuição? De certa forma, é sim. É sim. Ou seja, foi uma situação... você fala, foi uma situação boba, mas foi uma situação que vai gerar uma dor de cabeça. Sim. Está ligado à coisa material? Tá. E ele vai se importar tanto com isso? Não tanto, mas vai gerar um estresse, vai gerar um mal-estar, vai gerar um nervoso. Então, o que vai gerar essa coisa material, mas o que vai gerar de desequilíbrio em você, não ia ser legal. Então, intuiu, presta atenção. Né? Então, não é para o do cartão, é presta atenção. Presta atenção. Exatamente, eu não prestei, né? Então, vamos lá. Agora, vamos à ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Na questão 536, são devidos às causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Notemos que, quando os homens não fazem guerra, a natureza faz, motivando o despertamento das almas para as coisas espirituais. Desejamos dizer que a morte é vida e os meios de morrer são diversos, de acordo com as necessidades de cada um. Então, nada acontece por acaso. Tudo tem um caminho a seguir. Nós temos o livre-arbítrio? Sim, nós temos o livre-arbítrio, mas ele caminha nas nossas necessidades também. É o espírito Miramês.
Os espíritos da natureza são os agentes de todos os movimentos relacionados com ela, por ordem de Deus. Eles sabem o que fazer ante as necessidades humanas e mesmo da própria natureza. Então, eles têm a ordem de Deus, Deus tem a visão do todo, de trás do presente ou do futuro, e ele orienta esses espíritos que vão gerar os movimentos da natureza. Em torno de ti e dentro da tua casa, no teu trabalho e mesmo no teu lazer, se encontram muitos espíritos te vigiando, te ajudando e, por vezes, te perseguindo de acordo com a tua índole. Então, olha, por exemplo, eu estou sozinha na minha casa. Eu estou sozinha? Não. Eu estou com o mentor do trabalho, eu estou com meus anjos, os meus espíritos protetores, eu estou com os espíritos que estão aqui nesse momento, compartilhando dessa aula e aproveitando também dela. Então, a gente nunca está sozinho, a gente está sempre acompanhado. Porém, a doutrina espírita te ajuda a conviver com eles, extraindo desse convívio lições imortais, por serem eles teus irmãos mais ou menos evoluídos, mas não deuses. São espíritos que vivem em faixa diferente da tua. Então, ou seja, as pessoas às vezes não conseguem entender e colocam como deuses esses espíritos que existem na natureza. Não são, eles estão também em processo de evolução. Os espíritos que são agentes de Deus nas lavouras são os mesmos que trabalham nos mares, na terra, nas matas e nos demais reinos da natureza. Por vezes, eles operam mudanças de posições, quais os homens na terra, para armazenar experiências, mas, no fundo, são os mesmos espíritos que levaram o toque do Criador. Então, todos eles nasceram simples e ignorantes e estão passando pela escala evolutiva. Nem todos os espíritos que trabalham nos fenômenos da natureza têm plena consciência do que estão fazendo. Somente a têm os dirigentes dos fenômenos. A massa é composta de operários mais ou menos conscientes do que fazem, sendo que alguns deles se alegram pelos distúrbios da natureza. Então, gente, a gente consegue perceber que tanto na vida, que aqui a gente vive em sociedade, tudo tem uma organização, e se nós somos o exemplo de lá, né? Ou seja, o que funciona no plano espiritual de uma maneira muito mais elevada, o que funciona aqui. Então, nós não temos organização aqui, escalas de ordens, de direitos e deveres. Na comunhão da natureza, existem a mesma coisa. Então, tem espíritos que vão apenas executar ordens dos outros que estão mais adiantados. Isso não quer dizer que eles evoluindo, eles vão mudando o estágio de aprendizado e de situações para conseguir evoluir. Mas Deus usa de todos os seus filhos, mesmo os mais novos na pauta da vida, lhes dando a tarefa que sua evolução permite realizar. Com isso, e no perpassar do tempo, se encherá de experiências do que pode recolher para a transformação da sua liberdade no futuro. E aí tem os elementais. São seres singulares, multiformes e invisíveis, sempre presentes em todas as atividades da natureza, além do plano físico. São veículos da vontade criadora, potencializadores das forças, das leis e processos naturais. São encontrados por toda parte, na superfície da Terra, na atmosfera, nas águas, nas profundidades da subcrosta, junto ao elemento ígneo, que é a rocha de natureza vulcânica. Invisíveis aos olhares humanos, executam infatigável e obscuramente um trabalho imenso nos mais variados aspectos nos reinos da natureza, junto aos minerais, aos vegetais, aos animais e aos homens. Então, isso está no livro Casas André Luiz, Os Elementais, tá? Quem quiser depois se aprofundar um pouquinho mais, pode buscar informação. Alguma coisa?
Nada no chat. Agora vamos para os espíritos durante o combate. É a reflexão da Miramês, sempre baseado no Livro dos Espíritos, a reflexão dela. Durante os combates, em plena guerra ou revolução interna de um país, existem muitos espíritos assistindo e outros tanto ajudando nas lutas que dirigem um exército espiritual. Não há movimento algum em que não haja espíritos dirigindo e assistindo em nome de Deus que permitiu o evento. Aí você para e fala, não estou acreditando nisso. Será que Deus permitiu a guerra da Ucrânia? Permitiu. O alto comando espiritual não tem rivalidade com os homens, e eles são conscientes, antes que comece a batalha, de quem sairá vencedor, pois tudo é processo de despertar espiritual dos espíritos atrasados, encarnados e desencarnados que se encontram naquela faixa de vida. Então, se juntou uma quantidade de espíritos encarnados e desencarnados que precisavam passar por aquele processo. Tinha uma condição para não precisar? Tinha. O diálogo, o que está sendo ainda tentado. Mas ainda não chegou no ponto, ainda eles estão tentando, mas não estão conseguindo ainda. Por que lado? Por ambos os lados, né? Então, isso está seguindo. As guerras não cessaram ainda, porque elas vibram em nossos sentimentos. As criaturas vivem em plena guerra dentro de si, nas famílias e mesmo nas comunidades. São irmãos fazendo irmãos sofrerem, são perseguições contra a flora e a fauna. Essa reflexão da Miramês me fez parar, sabe? Eu falei assim, nossa, aí é verdade, a gente acha que a guerra só está acontecendo quando tem arma, e não é. Existem as guerras pessoais, as guerras familiares, as guerras que nós travamos dentro de nós mesmos. E essas guerras nós também temos que combater. Nós também temos que saber ser agentes articuladores para gerar a paz, para tirar esse sentimento de combate dentro de nós, né? Então, a guerra ela só vai cessar quando nós tirarmos esse sentimento de desafeto, de ira dentro de nossos corações, em relação aos que estão próximos de nós. As guerras são sempre produtos da incompreensão humana, mas não deixam de ser processos de evolução das criaturas. Então, ou seja, teve que ter a guerra porque houve um processo de diálogo, isso dentro da nossa realidade também, tá? A gente colocando esse pensamento dentro dos nossos problemas com desafetos, né? Não só com relação a guerras, né, que a gente está vendo no mundo, mas isso vai ajudar, esse sofrimento vai ajudar no processo evolutivo. Poderia ser de outro jeito? Poderia ser, mas não está sendo. Então, não está sendo, mas isso vai gerar um proveito, vai gerar um processo evolutivo para todas essas pessoas que estão envolvidas, inclusive aquelas crianças que você vê que estão passando frio, estão passando fome, naqueles abrigos subterrâneos, todas elas não são vítimas, estão todos lá no momento e no lugar certo. Alguma coisa? Então, vamos seguir. Não. Existe, bem o sabes, o karma coletivo da humanidade, que às vezes se transforma em guerras fratricidas entre familiares, ou então em catástrofes inesperadas, em que a natureza cobra dos seres humanos os danos causados a ela e às criaturas. Então, como a gente nasce no lugar onde nós precisávamos, então essas calamidades e essas catástrofes acontecem com todos aqueles espíritos envolvidos em alguma ação do passado e que eles precisam passar por esse momento para conseguir evoluir.
Em muitos casos, o comandante de uma tropa pode ser dotado de faculdades mediúnicas e seguir sempre o caminho da vitória. Ele vai ter um espírito protetor lá intuindo? Vai. Qual é o canalzinho que ele vai abrir? Mas sempre que esse espírito tenta ultrapassar, por orgulho e vaidade, os limites pré-estabelecidos por Deus, ele é suprimido e vencido, vítima de seus descontroles emocionais e é duplamente assistido. Então, ou seja, ele está sendo intuído, fala assim, olha, vai por aqui que vai dar certo, e aí vai evitar de mais mortes, mais caminhos errados. Mas ele, orgulhoso, vaidoso, falou assim, não, eu vou para frente, eu vou querer conquistar mais. E aí, o que acontece? Deus fica na retaguarda, fica esperando o livre-arbítrio dele. Ele vai ser ajudado lá na frente? Vai. Mas, a princípio, na sua escolha, não. Ele que escolheu o caminho. E aí, a Miramês coloca o exemplo do Napoleão Bonaparte, que ele tinha faculdades desenvolvidas de maneira a perceber as fraquezas do inimigo, além de ser guiado por espíritos de alta função divina. O mundo estava precisando de um país onde surgisse a liberdade de pensamentos, e foi Napoleão escolhido para desenvolver tal ideal. Então, ele foi intuído para ter aquela situação na França que precisava ter naquele momento. Mas o que aconteceu? Quando passou dos limites traçados por Deus, o orgulho se apoderou do seu coração e a ganância de domínio cegou. Ele foi banido para uma ilha, onde morreu sem nenhuma perda para a nação nem para a humanidade. Então, aquele compromisso inicial que precisava haver, aquela guerra na França, para poder abrir um caminho, aquilo não foi perdido pelo egoísmo e pelo orgulho do Napoleão. Foi mantido o benefício que teve da guerra, mas ele não, ele poderia continuar trilhando o caminho para quem ele foi, para a missão dele, né? Porque ele foi um espírito missionário, mas ele se perdeu no orgulho. Nos combates acontece o mesmo que se verifica em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreso e, como aturdido, não acredita que está morto. Parece-lhe ainda tomar parte na ação. Não é senão pouco a pouco que a realidade se lhe impõe. A consciência do arrependimento cresce e muitos pedem, quando preparados, para trabalhar no meio das guerras em ajuda aos seus irmãos, que ainda dormem pela ação da ignorância espiritual. Então, lembra que a Yara falou que alguns podem voltar e outros não, dependendo do momento? Eles desencarnaram na guerra, mas pediram para voltar para poder ajudar. Então, nesse caso, eles voltam para poder auxiliar. Quem pensa e teme o mal não se encontra em condições de fazer o bem. Constrói e abençoa ao invés de amaldiçoar. Semeia as sementes de vida e de paz, que algum dia elas lhe germinarão no fulgor dos sentimentos que ordenaram seu plantio. Então, essa semente da paz nós temos que ter sempre dentro de nós. Não tem nada, vou seguir. Vamos para os pactos. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Não há pactos, mas uma natureza má simpatiza com espíritos maus. Então, eu vou simpatizar com aquilo que eu estou aberto. E aí o Allan Kardec ele explica, o fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos, que estes lhe sugerem, e não de estipulação qualquer com que eles façam. Então, não é um contrato, né, que vai falar mais na frente, é o meu mau pensamento que está se alinhando com esse espírito inferior. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre o indivíduo da natureza má e espíritos malfazejos, que traz prejuízo. Então, se eu estou em desequilíbrio e eu estou querendo fazer mal a alguém, eu vou atrair esses espíritos que se alimentam e vão me auxiliar nesse processo.
Entre os homens existem pactos, onde aparecem contratos assinados para que possam cumprir o prometido. Entre os espíritos em relação aos homens de má índole, o pacto é diferente. Então, os pactos dos homens é por contrato. No pacto dos espíritos é a união de ideias, é a sintonia de sentimentos. E, às vezes, essa sintonia ela fica tão ligada que, às vezes, você, para conseguir desligar esses espíritos, demora um pouco. Se queres fazer mal a alguém, é só te fixares nesses pensamentos, que logo surgirão espíritos das mesmas ideias e que, por vezes, não gostam do que deverão ser atingidos. Às vezes, você está desejando o mal de uma maneira só mental, e tem espíritos que se alinham a você porque o desafeto é aquela pessoa que ele quer atingir. Ele não tem o desafeto por você, mas tem por aquele que ele quer atingir. Então, olha só o grau de afinidades que você pode colocar junto de você, que vai comprometer a sua vida só por causa desse pensamento, só por causa desse desejo. A doutrina dos espíritos vem nos ensinar a fazer mudanças na moral e cada vez mais crescer nas virtudes. Desta forma, somente os espíritos de elevados sentimentos são capazes de acompanhar a criatura e fazê-la feliz. Agora é hora de fazermos os nossos pactos com o bem e, através das nossas vidas, sermos honestos e sinceros aos ensinamentos do Mestre. Quando tem tribulações, devemos orar, pedindo a Jesus que nos inspire para fazer o melhor. Então, é importante que, às vezes, vem aquele sentimento, assim, nossa, vem aquela raiva, vem aquele mal-estar em relação a outra pessoa, mas a gente tem que parar naquela hora e falar assim, ai, meu Deus, não deixa eu cair nessa. Porque se eu caio com o pensamento, não, mas eu não queria que ela se desse bem nessa situação, já me aproximou gente, espírito, que vai se alimentar e vai me alimentar daquele sentimento. E, às vezes, é tão difícil você se livrar dessa ligação que existe. Né? Então, é importante que, quando esse pensamento venha, a gente fica no orai e vigiai, principalmente no vigiai, para não se aproximarem esses irmãos que se alimentam desse sentimento negativo e que vão nos acompanhar, não só para prejudicar aquele quem a gente está emitindo aquele pensamento, principalmente a nós mesmos. Vou seguindo. Mas, se precisar, pode parar aí. Poder oculto, talismãs e feitiçaria. Será que tem essas feitiçarias? Nada nos ocorre sem consentimento de nós mesmos, por mais absurdo que isso possa parecer. Dessa forma, cai por terra todo o misticismo dos trabalhos de feitiçaria e seu pretenso poder. Nada atinge aquele que mantém seu estado vibratório elevado e seus pensamentos fixos na moral e na caridade. Mas aí vocês vão falar, pô, mas às vezes eu passo por situações tão difíceis. É porque você precisa passar. Não é porque você está sofrendo feitiçaria, ou porque você perdeu o seu talismã. Não é por causa disso. É porque precisa passar por isso. Mesmo você mantendo o seu pensamento elevado. E, às vezes, mesmo mantendo o pensamento elevado, a gente se deixa levar por consideração, por carinho, por amigos, por parentes, sem parar para pensar, né? Exatamente. Se um homem de má índole deseja fazer o mal ao seu próximo, claro está que Deus não permitirá que esse mal seja feito, pois existe a lei de justiça criada por ele, de forma a proteger as criaturas. Lembra que ele não protege pessoalmente, mas a gente tem o espírito protetor e o familiar? O mal que o ser recebe, se entendes isso por mal, são lições necessárias para o seu adiantamento espiritual, capazes de libertar as criaturas
pois é pelo sofrimento que reconhecemos o valor do bem. É sofrendo que a gente consegue se melhorar. Não resta dúvida que algumas pessoas dispõem de muita força magnética e, por vezes, fazem mau uso dela. As forças que usamos não são nossas, mas de Deus, que nos entrega pelo seu amor para a nossa recuperação. Se não soubermos usá-las, elas nos serão tiradas e responderemos pelo nosso desleixo, pelas atividades más de que fomos instrumentos. Escrevemos muito sobre o valor da palavra, porque o Cristo de Deus curava falando com as criaturas doentes. Curava falando. Uma conversa bem posta nos lábios de quem se dedica ao bem faz maravilhas, porque o verbo vem de Deus, e ele, envolvido no amor e na caridade, cura, desperta e eleva as almas para uma vida melhor. O pensamento, ele é tudo, disciplina-o. As palavras são valiosas, coordena-as. O trabalho é força de Deus em nós, exercitemo-lo com honestidade. Que a vida para nós se tornará um sol a brilhar na grande cidade de Deus, que é o nosso coração. E aí, nesse momento de feitiçaria, de talismã, eu fui criada na Igreja Católica, eu tinha o meu santinho, né? O meu santinho. E eu ainda gosto de imagens, né? Porque eu fui criada nisso, né? Mas essas imagens, elas têm agora um outro significado para mim, né? E aí, mudando um pouquinho de assunto, mas seguindo nele mesmo, aí me veio as benzedeiras, né? A minha mãe levava, eu e a minha irmã tinha uma bronquite, e a minha mãe levou numa situação, num senhor que benzia com planta, cortava um pedaço do cabelo, não me lembro direito como é que ele fazia. Só sei que a minha irmã, ela melhorou da bronquite dela, ela não foi curada, mas as crises que ela tinha, ela melhorou. Então, aí você vai falar assim, então, Luzia, é feitiçaria? É o poder da palavra. Deus não curava Jesus não curava através da palavra. Aquele senhor, ele se dispunha, através do magnetismo dele, de amor, de solidariedade, de caridade em relação às crianças que iam lá. Então, ele auxiliava. Logicamente, que a minha irmã era merecedor daquele alívio, porque a gente tem que ser sempre merecedor do alívio na questão do físico, né? Então, a minha irmã foi aliviada naquela questão. E aquele era um feiticeiro, era um benzedeiro, era um benzedor, e o que ele fazia? Era o poder da palavra, era o poder do amor, daquela vontade que ele tinha em auxiliar. E eu, quando entrei na doutrina espírita, eu fui percebendo o quanto a gente tem de poder quando a gente quer auxiliar, né, o poder do amor, o poder da caridade. E às vezes os meus filhos falam assim, ai, mãe, eu não estou bem, dá para a senhora rezar? E aí eu falo assim, mas você tem que rezar também, eu posso pedir por você, mas você também tem que rezar. Aí ele fala assim, não, mas a senhora tem uma reza forte. Eu falei assim, nada disso. É o amor que eu tenho por você, o desejo que eu tenho por você, que você melhore, que você se alivie, que você tenha esse equilíbrio que você precisa. Mas se você também não fizer, não adianta. Então, esse o que eu coloquei no último, né, que é o valor das palavras, eu acho que isso é tão importante da gente ter isso dentro de nós, do poder que a gente tem, do magnetismo de amor que a gente tem, e desse poder transformador que a gente pode fazer, né? Tanto com os nossos afetos, como com os nossos desafetos também. Como seria bom que a gente conseguisse mandar energias maravilhosas para os nossos desafetos, nos abrindo, né, para esse sentimento, né? Ô, Luzia, mas o benzedor, ele também ora
Ele tem tanto amor, mas ele também ora. Sim, com certeza. Aí entra nas bênçãos e maldições. Tanto as bênçãos como as maldições, olha o poder da palavra. São forças mentais que se concentram na mente e pelas forças dos sentimentos e são emitidos em direção àqueles que propomos ser o alvo das nossas intenções. Bênçãos e maldições. Os dois. Tanto uma quanto a outra somente se acoplam na criatura avisada se Deus o permitir. Se desejamos o bem a certa criatura e ela não merece esse bem, as forças por nós endereçadas se desviam do seu caminho e serão direcionadas para onde encontram sintonia. Olha que incrível isso, gente. Então, a gente manda uma energia ruim, a outra pessoa não precisa, vai para ela? Não, porque Deus não permite. A mesma coisa a energia boa. Aquela pessoa não está no momento de receber, porque tudo depende do nosso merecimento, do nosso planejamento espiritual. Assim, igualmente, sucede com o mal. Se o deseja certa criatura e ela não merece esse mal, se não tem de passar por essa prova, esse mal é desviado para os lugares que lhe cabe atingir. Será que, de repente, esse mal não volta para mim porque sou eu que estou precisando? Porque sou eu que não estou entendendo que eu estou desejando mal, isso aí não faz bem para ninguém? Então, pode ser que provavelmente vai voltar para mim. Tanto as vibrações do mal quanto do bem voltam sempre para onde foram geradas, beneficiando sua fonte ou a prejudicando. Então, gente, vai e volta, não adianta. Escutemos o que diz o mestre à mulher de Samaria. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Está no Evangelho de João. Eis a força das bênçãos de Jesus para as criaturas. O mestre não perdeu tempo nem para pensar no mal, pois só fazia o bem. Ele só veio para essa missão. A doutrina dos espíritos veio reafirmar os ensinamentos de Jesus, de se fazer o bem em todas as direções que puder alcançar e a todas as criaturas. Onde quer que estejamos, responderemos pelos nossos feitos. Tudo o que eu planto, eu colho. Esta é a lei de justiça que se irradia em todo o universo. Outro sim, o bem que praticamos será o nosso escudo em todas as nossas lutas. Levanta-te do teu leito abençoado, abençoando a vida pela oração, que essa bênção confortar-te-á os caminhos. Olha, eu não terminei ainda, porque eu tenho esse projeto encarnatório de Allan Kardec e Napoleão, que fala sobre os combates, que fala sobre uma reunião que teve, eu achei interessante. Como vai dar tempo, eu vou seguir e depois eu encerro a aula, tá ok? Em obra ditada pelo espírito Humberto de Campos, através do médium Chico Xavier, Cartas e Crônicas, é mencionada uma assembleia que ocorreu em 31 de dezembro de 1799, no mundo espiritual, onde Jesus reuniu todos os grandes missionários que contribuíram para a evolução de nossa humanidade, com o objetivo de preparar o advento da terceira revelação. Então, ia vir o Kardec para trazer o Espiritismo, então teve uma reunião que antecedeu. Nesse evento, destacou-se um espírito de grande elevação moral, que iria reencarnar na Terra. Quem era esse espírito? Allan Kardec. Como um dos missionários encarregado de preparar a região, de modo a permitir o êxito desse projeto, compareceu Napoleão Bonaparte, que se encontrava reencarnado. Então, Napoleão já estava encarnado, e vem desdobramento para essa reunião. Parcialmente desligado do corpo pelo sono natural, para encontrar-se com Kardec.
Napoleão havia reencarnado com a missão de reunir os estados europeus a fim de que Allan Kardec pudesse decodificar o pensamento de Jesus. A participação de Bonaparte nessa assembleia pode ser compreendida como uma concessão de Jesus para que ele reafirmasse o compromisso assumido na importante tarefa de apoio à implantação da doutrina espírita no mundo. Então, ele teve essa concessão de Jesus para poder participar dessa missão e falar, ó, Bonaparte, se liga na tua missão. Você está desviando, presta atenção. Após consolidar o seu poder e declarar-se imperador, Napoleão conseguiu realizar a recuperação econômica, jurídica e administrativa da França, mas inclinou-se várias campanhas bélicas contra as principais nações europeias, deixando um rastro de destruição com milhões de mortos. A espiritualidade maior havia estabelecido um limite para o livre-arbítrio do imperador e interviu de modo a possibilitar a derrota dele na Batalha de Waterloo, em 1815, que o levou ao exílio na ilha de Elba e, posteriormente, na ilha de Santa Helena. Então, ou seja, ele já tinha feito o que ele tinha que fazer de importante, mas ele continuou, por orgulho, por vaidade, pelo poder, a ter guerra, a mortes desnecessárias, e aí teve a intervenção da espiritualidade para ele poder parar. Napoleão conseguiu restaurar as fronteiras da França e organizar a sociedade francesa, que estava em situação caótica, devido aos excessos ocorridos durante a Revolução Francesa. Entretanto, as guerras desnecessárias que provocou foi devido ao caráter ambicioso, repetindo as ações de conquistador, conforme agiu nas existências pregressas, como Alexandre Magno e Júlio César. Olha ele voltando com o poder e caindo de novo. Mesmo assim, essas conflagrações bélicas desempenharam um papel relevante para a difusão dos ideais da Revolução Francesa e que provocou o fim do feudalismo e abalou as velhas monarquias ao despertar a consciência dos indivíduos, que se encontravam anestesiados pelo comodismo e sem proveito efetivo das reencarnações na Europa. O comportamento de Napoleão foi oposto do missionário Kardec, que, reencarnado na figura de um simples professor, com humildade, soube coordenar a codificação do Espiritismo, cumprindo fielmente o compromisso assumido de revelar ao mundo o Consolador, conforme a promessa de Jesus. Então, aqui ele compara, de certa forma, o posicionamento do Napoleão com Kardec com a questão da humildade, né? Que faltou humildade para o Napoleão, né? Então, agora eu terminei. Então, deixa eu terminar lá com Jesus. Aí eu vou interromper o compartilhamento. E aí, se alguém mais tiver dúvida, terminei na hora. Que bom. Parabéns. Parabéns. Terminou até antes. Se eu corri muito, atropelei alguma coisa aí, vamos esclarecer se dá tempo. Ó para você, ó. Para vocês também que tiveram paciência comigo. Né? É importante a gente saber sobre Napoleão Bonaparte, porque ele foi uma figura que era responsável pela maior missão que um ser humano pode receber, né? Compilar com os espíritos os ensinamentos de Jesus. Eu acho que isso é uma honra tão grande, e ele desprezou isso tudo, né? Porque para ele pesava mais o poder, a glória, né? A vaidade. Então, e a gente às vezes o orgulho falou mais alto. Sim, e às vezes nós também, por orgulho, acabamos nos perdendo, né? Por uma bobagem, às vezes uma bobagem muito pequena, a gente se perde. Então, que sirva para a nossa reflexão isso. A aula foi maravilhosa, amiga, adorei. A humildade ela tem que estar presente
né, no nosso dia a dia também, né, porque nos posiciona como iguais a todos, né, então eu sou igual a todo mundo, eu não sou melhor nem pior, eu sou igual, eu posso ter um pouco de esclarecimento, mas isso não me torna melhor, me torna até mais responsável para não pisar na bola, né, para não fazer coisa errada. Exato. Exatamente. Eu falo sempre que você dê dinheiro e poder para uma pessoa que você conhece quem ela é de verdade. Infelizmente, Rosa. São provas mais difíceis da riqueza, que não. Né? Sim, há pessoas que não. Mas né? Isso me veio à cabeça por conta do Bonaparte, né? Sim, quer dizer, sim. Ele se fascinou com o poder, com o ego dele, foi muito maior do que outra coisa, do que o objetivo maior dele nessa encarnação. E aí a gente vê nessa... E aquilo que eu falei... Fale, Lu, fale. E quando eu estava pesquisando para a aula, né, e entrou naquela questão dos combates, né, dos espíritos durante os combates, aí não tem como você não se reportar para a guerra da Ucrânia, né, com a Rússia. E aí você vê, tem vaidade dos dois lados? Tem um pouco de vaidade dos dois lados. Um não começou e o outro entrou, mas será que não dava para... né, alguém tomar uma atitude diferente? Então, eu acho que está tendo esse movimento, né? Um mais e o outro menos, mas está todo mundo tentando auxiliar. Mas, enquanto isso, aqueles espíritos todos continuam no seu processo. Na sala de justiça... Enquanto isso, na sala de justiça... né? Uma coisa que eu falei para vocês na outra aula, que me veio... revoltadas, né? Deles está guardado. O que veio à mente, sim, o que veio à mente agora foi aquele comentário que eu fiz sobre estarmos mergulhados no fluido cósmico universal. Nós, a natureza, tudo. Não existe a menor possibilidade de uma atitude nossa não refletir em alguém ou em muitos. Se ela for boa, ela vai refletir para o bem. Se ela for má, ela vai refletir para o mal. Mais uma vez, a gente tem que pensar, porque se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Ele nos criou para sermos como Ele, e Ele faz de tudo em prol da humanidade, não em prol da Yara, da Luzia, não, Ele faz em prol da humanidade. É bem isso. Mais alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Nossas assessoras para assuntos aleatórios já chegaram? Temos a dona Elizabeth para as nossas vibrações e temos a dona Lisiane para a nossa prece final. Isso. Né? Então, maravilhosa, obrigada. Então, vamos lá. Então, eu vou começar e depois eu já chamo primeiro a Elizabeth, não é isso? E depois a Lisiane? Isso. Então, tá bom. Então, vamos, então, com esses pensamentos sempre elevados a Deus e Jesus, a esses ensinamentos, sendo gratos por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, com essa espiritualidade que nos envolve, que nos acolhe, que nos orienta, e pedindo para que os nossos mentores, anjos guardiões, espíritos protetores e familiares tenham paciência conosco e continuem conosco, nos intuindo, e que nos permitam cada vez mais abrir os canais para terem essa sintonia, para que a gente consiga receber todo esse auxílio através da ajuda que eles nos dão. Vamos, então, agora envolvendo a Elizabeth, que fará as vibrações, e a Lisiane, que fará a prece final por nós. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos vibrar por nós mesmos, pelas nossas famílias, nossos amigos, aqueles que estejam precisando, né? Que recebam de acordo com sua necessidade e merecimento. Vibrar pelas pessoas que estão nos hospitais, pelas prisões, asilos, orfanatos, carentes de amor e carinho. Vibrar pelo nosso país, nossos governantes, pela paz na Ucrânia, Rússia e tantos outros países que também têm
passam por conflitos, né? Vibrar pela nossa colega Lourdes Avelino,